Catarina, jornalista do Jornal Minas. Encerramos hoje a nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Nova Lima. O nosso último entrevistado é o vereador Flávio de Almeida, que tem como vice a microempresária Júlia Giovannini, ambos do PT. Agradecemos a todos que nos enviaram suas perguntas, o que enriqueceu a nossa abordagem sobre os temas mais importantes da nossa cidade. Fique por dentro das notícias de Nova Lima e outras cidades do estado. Acompanhe nossas redes sociais pelos links que estão aqui no vídeo e também pelo nosso site jornalminas.com.br. Olá, Flávio. Obrigado por aceitar nosso convite e estar conosco aqui hoje. Nos conte um pouco sobre você e a sua trajetória. Olá a todos, né? Olá, Ana, É dizer que sou candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Sou soldado Flávio de Almeida, tenho 53 anos, tenho 4 filhos, 2 netas, estou na 5ª passagem pela Câmara Municipal. A decisão de ser candidato a prefeito, nessas eleições, ela se deu quando a gente assiste de perto, a fome em Nova Lima, o desemprego em Nova Lima, o massacre que foi feito contra o servidor público, E essa decisão nossa, ela vem exatamente depois que essas pessoas chamam o nosso partido a concorrer às eleições. Segundo o atual prefeito, Vitor Penido, o próximo gestor ele vai receber a prefeitura com 300 milhões de reais em caixa. Qual que é o planejamento financeiro para um possível governo e quais são as metas estabelecidas e quais serão as prioridades do seu governo? Primeiro é dizer, gente, que esses dados, quando você não tem um dado oficial, que diz sobre o valor que você vai deixar numa prefeitura, isso é muito duvidoso, Porque a gente sabe que os gestores em anos de eleição, eles pregam tudo, Pregam 400 milhões, pregam que vai deixar isso, mas o Partido dos Trabalhadores em 2005 recebeu a prefeitura com 30 mil reais. Teve que fazer empréstimo para pagar os servidores públicos naquele ano. E aí a gente dizer, mas se caso a gente encontrar realmente esse valor, esse valor na prefeitura, nós vamos aplicar naquilo que é realmente prioridade no nosso governo. É exatamente o povo. Nós precisamos de construir mais creches, nos bairros, para que a gente possa levar as mães ao trabalho. A gente tem que construir UBS, nos bairros. Nós temos que criar em Nova Lima um desenvolvimento social. E lembrando, desenvolvimento social com o econômico é que gera tudo isso, E nós vamos gerar renda na nossa cidade. É isso que nós precisamos. Ok. De acordo com um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, Nova Lima foi eleita como a cidade com a maior concentração de ricos do Brasil. Mas existe um nível de desigualdade social bastante evidente. E, além disso, nós observamos uma rivalidade vista tanto nas redes sociais como no dia a dia, e que foi exemplificada com a votação do IPTU em 2018. Que medidas seu governo pretende tomar para diminuir essa disparidade? Ana, primeiro eu afirmar para o povo, o povo da nossa cidade, é que em 2018, mais uma vez, eu votei contra o aumento abusivo, que era o aumento do IPTU. Chegava em alguns casos 700%. Então, em um país onde você vê que a coisa não está andando, se você dá um aumento desse, você mata a população na força da expressão dessa palavra, É a gente dizer o seguinte, que tudo isso deu início em 2017, quando o prefeito Vitor Penido faz a reforma administrativa. Ele causa um pânico na cidade, porque quando você tira do servidor público o valor de R$ 1.500 a R$ 2.300, você guarda o dinheiro nos cofres públicos e tira o dinheiro das ruas. Ou seja, você mata os nossos lojistas, os nossos comerciantes e massacra o nosso servidor. Vem em 2017, ele manda esse projeto para a Câmara. Um absurdo. Você não pode tratar da forma que foi tratado, dizer assim, esse aumento de IPTU ele vai para o mais rico. Não, aquele aumento de IPTU era para todo mundo. E quando você fala também sobre o mais rico, você tem que saber também separar essas coisas. O que é? Eu não posso gerar um aumento desse porque a pessoa mora em um condomínio ou na própria 6 pistas. Não, você tem que dar um aumento discutido com a população e lembrando que a pessoa que mora no bairro mais distante, que tem uma vida mais difícil, ele não pode ter aumento de IPTU, ele tem que ter, são benefícios, Ou seja, é o arroz na mesa, é a comida na mesa, é uma renda para ele, é um trabalho para ele. Então esta é a grande preocupação nossa. E sabemos que nós vivemos em uma cidade onde você pega, por exemplo, a região mais rica, mas aí você tem que contar que nós temos regiões mais afastadas, que são pessoas mais pobres. Você vê as nossas oportunidades, para quem tem mais dinheiro, mas você vê de perto também que quem não tem dinheiro, quem é pobre mesmo na cidade, não tem oportunidade.
Ela não tem isso com ela. Eu falo muito, sabe assim, de onde eu venho, eu tive minha vida, ela foi muito difícil. A minha infância foi muito difícil. A gente era 12 irmãos. A gente passava dificuldade. A gente ia descalço para a escola, a gente não tinha caderno. Então eu digo sempre, o nosso governo ele vai ser voltado para o mais fraco, vai ser sim uma administração doméstica, porque chega de obras faraônicas, chega de obras a gente mostrar para a imprensa de fora que você está fazendo uma cidade bacana, você maqueia a cidade, mas você mata os nossos habitantes mais afastados. Você pega, por exemplo, Galo, Santa Rita, Honório Bicalho, você pega Água Limpa, Vale do Sol, não tem ainda um mínimo. Não tem um mínimo. Esses bairros não têm isso ainda. Então o nosso governo ele vai ser voltado para dentro da nossa cidade. Ele vai ser um governo de oportunidades. O Vila Nova recebe hoje um valor expressivo da prefeitura. Qual será o posicionamento do seu governo em relação a esse valor que sai dos cofres públicos? Primeiro, a gente dizer que eu discordo da forma que esse dinheiro chega. Esse dinheiro deveria ser investido na base do Vila Nova. Todos conhecem a lei e o processo, como funciona, deveria ser usado na base, ou seja, essa base ela não existe. A gente não vê a base do Vila nos bairros mais distantes, a gente não vê essa busca incansável por novos talentos. Então acredito eu, sabe, assim, fielmente, que primeiro que o dinheiro que vai para o Vila é um dinheiro mal gasto. Se ele fosse gasto com a base, com as nossas crianças, seria um dinheiro que a gente poderia bater palma. Mas o nosso governo, a nossa intenção é transformar o Vila Nova numa empresa. A própria lei hoje diz que os clubes de futebol têm que ser transformados em uma empresa. E como você faz isso? Você gera para a própria cidade emprego, renda, mas essas coisas têm que funcionar. Nós não podemos mais gastar o dinheiro público da forma que ele é gasto. Ok. Qual que foi o processo de escolha da vice, a microempresária Júlia Giovannini? E qual será a sua real participação em um possível governo? Tá. Bom, né, a Júlia, ela tem 34 anos, né? Ela tem 2 filhos, ela é casada, ela é mãe, né? Ela é uma defensora das mulheres, sabe? A Júlia, todo momento que a gente senta e conversa sobre um futuro governo, ela tem uma preocupação imensa, sabe? Com as mulheres de Nova Lima. E isso é muito bom. E a participação dela vai ser, assim, talvez pela primeira vez na história de Nova Lima, nós vamos ter uma vice participativa. Nós não temos uma vice só de cadeira, não. Ela vai realmente participar. E a participação dela vai ser dentro de uma secretaria voltada para a mulher. Ok. Flávio, Nova Lima tem enfrentado há décadas uma situação de desordenamento urbano, com crescimento demográfico, ocupações irregulares e déficit habitacional. Qual é o planejamento para a revisão do plano diretor? Bom, primeiro é a gente dizer que o nosso plano ele já está vencido há alguns anos, né? E entra governo e sai governo, a história é a mesma, né? Acredito eu, porque são tantos interesses, né, obscuros, né, que esse plano nunca volta para a gente revisar ele na Câmara. No meu governo, né, no primeiro semestre, nós vamos tratar desse assunto, nós vamos discutir com a população, será debates públicos, né, discutindo com a população. Depois disso, a gente envia para a Câmara Municipal, fazer os seus debates e a votação, com certeza, né? A gente dizer também o seguinte, que qualquer cidade, sabe, qualquer cidade onde você vê, você fala assim, a cidade cresceu de uma forma diferente. Tá tranquilo, ela cresceu por quê? Ela cresceu porque os nossos governantes, no passado, eles não fizeram o mínimo. Eles assistiram tudo isso e assistiram calado. Talvez por causa da próxima eleição, estão sempre pensando no voto, né? Mas o nosso governo terá 2.000 casas populares construídas. De qual maneira? Será com verba federal e com verba municipal. Tá certo? Nós vamos criar o Bolsa Construção. Isso é a forma da gente aliviar a nossa população. Ok. Flávio, em Nova Lima, o PT, ele sempre foi associado ao ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, mas nessa eleição ele disputa pelo PDT. Qual é a postura do PT em relação à candidatura do Carlinhos? Primeiro, gente, é dizer que todos sabem, né? Carlinhos é meu irmão, é meu amigo, né? E a gente, enquanto petista, a gente respeita qualquer candidatura, que seja do nosso vizinho, que seja do nosso amigo. Então é muito respeito pela candidatura dele, né? A gente tem isso enquanto petista. E dizer que a gente deseja sorte para ele. E o PT encarou isso com muita tranquilidade. Eu e o Carlinhos, a gente é amigo mesmo, a gente conversar, a gente bater papo, né? São só caminhos diferentes. E cada um administra seu caminho, e no final a amizade
prevalece sempre. Ok. Flávio, houve muitas polêmicas no governo Vitor Penido, principalmente em relação à reforma administrativa. No entanto, havia uma expectativa de que você, como oposição ao governo, tivesse um posicionamento mais atuante. Como você lida com essas críticas? Eu sempre digo, né, a todos que me perguntam, aonde a gente passa para dar entrevista, que essas críticas é exatamente da direita, né? A direita tenta o tempo inteiro falar a mesma coisa, dizer a mesma coisa. O meu posicionamento, né, ele foi sempre um de franco atirador. O meu posicionamento ele foi sempre de esquerda. Né? Eu enfrentei na última eleição, Ana, um fora Lula, fora PT e fora Dilma. Eu venci as eleições, aumentei a minha votação e superei tudo aquilo que o pessoal dizia. Posicionamento na Câmara. Numa Câmara onde você é a única oposição, você tem que ser, no mínimo, um herói para você superar 4 anos. É isso que as pessoas têm que entender. Mas eu respeito quem tem opinião diferente, quem faz crítica, mas o meu pessoal, que é de esquerda e que realmente acredita numa Nova Lima melhor, acredita no nosso trabalho. Ok. Flávio, o bairro Jardim Canadá ele teve 2 vereadores neste mandato. Qual a sua avaliação sobre essa representatividade na Câmara? Quais projetos beneficiaram a região noroeste nesses últimos 4 anos? E o que deve ser feito de diferente na região em uma possível gestão? Tá. Bom, pessoal, desde 2000, né, o bairro, a nossa região tem sempre 2 vereadores. A gente teve eu e Nélia Aurélio e tivemos na última agora eu e o vereador Boi. Né? E a gente dizer que essa atual gestão, ela não realizou o mínimo naquela região. Né? Ela tinha a promessa de transformar o nosso posto de saúde numa policlínica 24 horas. Isso não ocorreu, né? É falência total. E se a gente for eleito, pode ter certeza que nós vamos resolver, primeiro, as dificuldades que a Água Limpa tem, que é a falta de esgoto, que é a falta de asfalto, que é a falta de iluminação pública. Nós vamos pegar o Vale do Sol, que é um bairro que mais se parece com a Tiradentes, transformar ele, calçar ele, fazer o esgotamento sanitário no geral. O Jardim Canadá, nós vamos aproveitar aquele polo industrial, né? E vamos trazer mais empresas para ali, vamos valorizar o nosso povo, nós vamos transformar o que é hoje um posto de saúde numa policlínica 24 horas funcionando. Nós estamos em frente a uma rodovia, né? Nós precisamos e temos a necessidade de ter a nossa policlínica 24 horas. Ok. Vamos agora para as perguntas dos nossos leitores. A Vanessa Luiza do bairro Matador, ela pergunta sobre a cobrança de IPTU. Se tem informações do projeto de lei da Câmara Municipal que isentaria os atingidos pelas chuvas de janeiro desse ano. Pouco se fala desses episódios e agenda política para intervenção e prevenção dessa situação. Qual a sua proposta governamental para intervenção nesse contexto? É primeiro dizer que esse projeto ele foi aprovado na Câmara, né? Eu tenho até que ser justo por todos os 10 vereadores, né? Ele foi um projeto que ele entrou, ele foi recordista, né, no prazo, né, e a gente aprovou. Cabe agora à Prefeitura realizar e colocar em prática, né? Mas a gente eleito pode ter certeza que aonde houve chuva, houve enchente, nós não vamos cobrar esse IPTU e vamos valorizar o morador. De que forma? Criando o Bolsa Construção, que isso é um projeto que a pessoa vai poder adquirir para reformar a sua casa. Ok. Para finalizar, Flávio, diga pra gente por que o seu plano de governo é o melhor para a nossa cidade. Bom, primeiro eu fico muito tranquilo, Ana, para falar sobre isso, porque de onde eu venho, eu falo muito com o pessoal, né? As faltas de oportunidade que eu tive enquanto criança é exatamente os más gestores. Desde aquela época, eu tenho 53 anos, desde quando eu era criança já tem esses maus gestores, que não dão oportunidade, que não dão incentivo e que não criam nada em prol do mais pobre. Então, no nosso governo, o nosso plano de governo, ele é o melhor. Por quê? Porque vocês serão governados por alguém que pisou no mesmo barro que vocês, por alguém que fala a língua de vocês, por alguém que é preocupado com a saúde, com a educação, com a geração de emprego, que é preocupado em criar o banco social, onde você vai poder utilizar deste meio para resolver a sua vida, com alguém que vai criar, pode ter certeza, a ampliação do Bolsa Família. Nós vamos criar o Bolsa Família Municipal para ajudar o governo federal a fazer gerir. Com isso você vai ter renda, você vai ter na sua mesa a comida. Então o nosso plano de governo é com certeza o melhor, porque é um plano de governo conjugado com alguém que vem lá de baixo. Ok. Flávio, muito obrigada pela sua participação. Ficamos por aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam. Vejam mais informações sobre as eleições municipais 2020 pelas nossas redes sociais.
E dia 15, vote no 13 e nos candidatos a vereadores e vereadoras do 13. Afinal de contas, é o PT que resolve a sua vida.